Você que nos acompanha, Padre em Missão, hoje estamos na peregrinação de Praga e Polônia, estamos nos aproximando de Auschwitz, um lugar onde certamente nem todos gostam de lembrar, mas é necessário. Nós estaremos no campo Auschwitz I, onde nós iremos acompanhar todo esse holocausto que aconteceu, uma parte da história um tanto difícil, mas que nos faz pensar na crueldade do ser humano, no martírio de tantas pessoas. E é claro, nós vamos aqui também lembrar São Maximiliano Kolbe, Santa Edith Stein, dois grandes santos que foram aqui martirizados, de modo particular, na cela de São Maximiliano Kolbe. Você vai acompanhar nesse Padre em Missão, eu estarei com o grupo e vamos acompanhar um guia que vai nos explicar e você vai poder assistir no Padre em Missão e ver como acontecia. Eu digo, não deixe de assistir esse programa. De repente, você agora dizendo, não, eu não vou ver essas imagens. Acredite, é muito bom para todos nós termos consciência da grande graça de Deus, do ponto de vista de pensar que Deus é capaz de superar tudo isso. Nos acompanhe no Padre em Missão, Praga e Polônia, no campo de concentração de Auschwitz. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor, me levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Nós estamos nos preparando para fazer a entrada em Auschwitz e aqui nós vamos ver logo ali no portão uma frase que é contraditória por si mesmo, que diz ali, o trabalho liberta. Que liberdade! E eu fico imaginando milhões de pessoas que aqui chegaram. Hoje o campo é um museu a céu aberto. Milhões de pessoas, dia, mês, passam aqui anos. E essa memória sempre presente. E talvez para toda a humanidade, hoje, para o futuro, a necessidade da paz. A paz que brota do coração humano, a paz que tem que ser buscada em Deus, a paz que tem que ser irradiada na família. E eu queria oferecer e pedir que, enquanto nós estamos fazendo todo esse Padre em Missão, no seu coração, um apelo a Jesus, o Príncipe da Paz. Um apelo para que se cesse a violência. No mundo, no Brasil, cesse a violência em todos os lugares. Imagina as pessoas chegando desnutridas, famintas, enganadas até, e passar por esse portão, onde diz exatamente o trabalho liberta. E sabendo que pouquíssimas pessoas saíram daqui com vida. Vamos mais um pouco neste Padre Missão Auschwitz.
Nós agora já estamos aqui no campo de concentração e nós contamos com o nosso amigo Thomas. Muito prazer. Igualmente, muito bom dia. E quantos blocos são? No campo principal temos 28 blocos, 28 blocos que foram adaptados para esta função. Então, no período entre guerras, aqui foi localizado um quartel militar de um regimento do exército polaco. E depois o ocupante alemão se aproveitou das instalações já construídas. Não foi preciso fazer nada aqui. Se comprou só arame farpado, e isto podia funcionar como uma cadeia, como um campo de concentração. E o primeiro transporte chegou aqui no dia 14 de junho de 1940. Ano mais tarde, mulheres, e o extermínio começa neste lugar, a partir de março do ano 1942. Libertação, 27 de janeiro do ano 1945. Quando teve a famosa fuga suicida, não é verdade? Sim, foi verdade, mas também outra coisa importante é aqui. Então, amigos, este campo, que já sabemos, teve duas funções. Quando chegou aqui o primeiro transporte, ainda não falamos do Holocausto. Esta coisa começou depois da coisa conhecida decisão, solução final do problema judeu. Então, esta decisão foi tomada dia 30 de janeiro do ano 1942. Então, desde março de 1942, o extermínio começa exatamente. Primeiro foi um campo de concentração de trabalho forçado, é isso? Exatamente. E então, quando isso começou a funcionar, ainda não se fala do Holocausto. É interessante lembrar que nós estamos falando o campo de concentração, porque os nazistas queriam terra e plantações, por isso o trabalho forçado dos próprios. Quem no início veio para cá? Os judeus? Não, poloneses. Poloneses. São poloneses. Os judeus que estão só desde março do ano 42. Antes, unicamente poloneses. Então, se deportou a este campo, nos anos 1940 e 42, aproximadamente 140 mil poloneses. Certo. E depois vem os demais. Depois vem, aqui encontramos cidadãos das 25 nações da toda a Europa. 25 nações da toda a Europa, como checos, húngaros, poloneses, russos, ucranianos, belgas, holandeses, daneses, assim. Depois nós vamos continuar para falar da seleção, mas isso é um outro momento. Vamos lá. Nós vamos caminhando, nem todos os blocos podem ser visitados, é? Nem todos podem ser visitados, só, mas a exposição está localizada nos blocos onde antes estavam detidas mulheres. As mulheres. Tá certo. Vamos acompanhar. Mas, eu posso dizer que só aqui, só unicamente um dos blocos, um único, está tal e qual, mais ou menos como um dia de libertação, bloco número 11. Onde? O Bloco da Morte. Onde estava cela do Santo Maximiliano. São Maximiliano, que era chamado Banca da Fome? Banca da Fome. Sim, uma banca da fome. Então ele foi condenado à morte da fome. Certo. Homem muito corajoso, homem que ofereceu sua vida em troca de outra pessoa, de família. Então sabem que neste campo funciona uma coisa conhecida como responsabilidade coletiva. Por exemplo, para castigar uma pessoa, castigava-se, por exemplo, conseguiu fugir. Sim. Então foram castigadas 20 pessoas, mas não importava quem. Se vocês observaram bem, nós estamos aqui, parece uma cidade, uma pequena aldeia. Aqui são blocos, aqui estamos vendo o número 24 e assim por diante. Lá são torres de vigia, é isso? Naquele lugar. Aí está, câmara de gás e queimadores estão localizados aí. Depois é o câmara de gás e nós chegaremos na câmara de gás. E, de modo geral, nesses blocos, a grande maioria, homens ou mulheres? Mulheres estavam detidas nos blocos 1 até 10º, até 11. De 1 até 10º? Sim. Depois as mulheres foram deportadas ao campo segundo Birkenau e aqui estavam unicamente os homens. Certo. Agora, o número dos detidos no campo principal nunca sobrepassou a 20 mil pessoas. Pouco, porque em cada dos blocos 700 pessoas aproximadamente. Então, 27, 28 multiplicando por 700 são mais ou menos 20. Então aqui de modo geral eram homens. Homens, todos aqui eram homens.
setembro do ano 1942, aqui dentro deste campo encontramos unicamente os homens. As mulheres já estavam no campo segundo Birkenau, que foi construído depois. Muito bem. Vamos seguir para mais adentrar a Auschwitz. É impressionante como as pessoas aqui fazem uma caminhada silenciosa. É algo impressionante como o ambiente requer respeito. O ambiente requer meditação e reflexão. Isto de facto é um cemitério. Olha o que diz o Sr. Thomas. Amigos, esta coisa não é só unicamente um museu que está funcionando já há 72 anos. Então foi inaugurado como museu dia 2 de julho do ano 1947. Mas é um cemitério onde não há túmulos, não há nada. Só as cinzas das pessoas assassinadas depois queimadas. Só isto. É uma reflexão profunda. Estamos entrando no bloco 4. Como vê, é muita gente que está vindo aqui, porque é um bloco significativo e um dos mais difíceis. Evidentemente, nós este bloco sabemos, tudo isto que está dentro está preparado para fins da exposição. Fora é autêntico. O piso, o chão é autêntico da época. Estamos falando de um piso autêntico. Porque o campo foi localizado neste lugar. Chegamos num lugar onde é muito importante esse mapa, porque vai nos explicar por que esse campo, que são 191 hectares mais ou menos. Um segundo, sim. E por que aqui? Por favor, Sr. Thomas. Muita coisa, você vê isto muito bem no mapa, tá vendo? O campo está localizado no centro da Europa ocupada, então uma das razões é a sua localização cêntrica. Importante no ferroviário, importante acesso de comunicação e apenas estamos na zona industrial, onde foi aproveitada a mão de obra dos detidos. E aqui se vê nomes das cidades onde estavam localizados os guetos, de onde, aproximadamente desde março do ano 42, estão chegando os transportes dos judeus. Então, este campo foi o mais grande centro dos extermínios judeus europeus, não unicamente os judeus da Polônia. Entendi. Aqui só para ver o centro, né? Aqui, existe todo um anel ferroviário, não é isso? Existe. O não ferroviário importante é o acesso de comunicação, mas uma razão também a localização cêntrica deste campo na Europa. Então, a distância de norte de Oslo é a mesma como de Grécia. Olha aqui, ele está falando Oslo e estamos falando Grécia. Aqui uma coisa importante, nessa urna estão a ver autênticos restos humanos. Isto foi escrito, são ossos, cinza, tudo isto. Então, esta urna nos simboliza um único túmulo, posto em homenagem de 1.100.000 pessoas assassinadas neste lugar. Meu Deus. Senhor, dá-lhe o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Fotos fortes, não? São fotos feitas por um oficial da SS, Walter, durante o extermínio dos judeus húngaros, primavera e verão do ano 1944, judeus húngaros. O período poucos meses antes da libertação. E eles já sabiam que a guerra estava perdida. Isto aconteceu em maio, junho, julho, agosto do ano 44. Então, e eles já sabiam, os alemães e terrenos, que a guerra já estava perdida. Certo. E por que eles estavam perdidos e continuavam matando? Continuavam ainda matando, não sabemos por quê. Talvez porque queriam salvar a Europa de judaísmo e bolchevismo. Entendi. Entendi. E nós continuamos no campo de concentração de Auschwitz. É muita gente. Você que está em casa, às vezes não está tendo as melhores imagens, mas é o que nós conseguimos oferecer. É interessante o que ele está dizendo. Ele está um pouco indignado, porque ele diz que para as pessoas isso aqui virou mais um turismo do que...
entra com respeito em homenagem às pessoas. Não sabemos, é uma coisa que hoje não se vê nada disto, mas muitas vezes. Aqui se vê, por exemplo, as famílias inteiras, jovens, assim, mulheres vestidas como se fossem na praia, dando voltas aqui. Não é isso. Porque não sabem a história, né? O que temos aqui, Thomas? Aqui são os documentos, tudo isto foi documentado, tudo foi arranjado, aqui se vê documentos, ordens, listas, transportes, tudo foi documentado, tudo. Então, nos deixaram estas coisas, então, nomes, pessoas, ordens da polícia, coisas e tal. Agora nós estamos num painel significativo, não conseguimos nos aproximar muito, mas Thomas, o que é? O que é? Amigos, a história do campo nas fotos. Desde em cima, quando chega o primeiro transporte, dia 14 de junho de 1940, embaixo, aguardar para a deportação dos franciscanos, está a ver? Entre eles se encontra este santo Maximiliano Maria Kolbe, mas não se vê nesta foto. Sim, não se vê. Em cima, deportação dos camponeses poloneses que foram deportados de uma região que foi depois colonizada pelos alemães. Ah, é. Deportação dos habitantes de Varsóvia após a insurreição de Varsóvia, agosto do ano 44. E em cima, a foto dos prisioneiros de guerra soviéticos, que também estavam aqui. É bom lembrar, gente, que também os prisioneiros soviéticos de guerra, soldados, também vieram para cá. Ah, Mulheres e crianças ciganas. meu Deus. Deportação. Extermínio. 1943. Aqui são mulheres ciganas que foram condenadas ao extermínio. E de fato, Você vê o número aproximado de judeus dos vários países europeus da Polônia deportados a este campo. Então já sabemos que este campo foi mais grande sempre que os extermínios judeus europeus. entendi. Não, sim. Judeus franceses esperando pela deportação, nos campos localizados perto de Paris. Então, as fotos feitas pelos alemães, Eles mesmos registravam. documentavam o que passava aqui para eles. Mas aconteceu uma coisa interessante, quando o campo foi libertado, achamos aqui, entre outras coisas, os olhos negativos. Alguém dos oficiais deixou os negativos, as fotos. Interessante, gente, olha, eles Por acaso ou especialmente, não sabemos. Mas assim nos deixou autêntico documento. entendeu o que aconteceu? Os negativos das fotos ficaram aqui. Você vê aqui, por exemplo, as fotos que vemos aqui. Tudo isto é feito no campo segundo, rampa das seleções, campo Auschwitz-Birkenau, que foi o mais grande centro dos extermínios judeus. Então, você vê aqui, tudo isto. Então, o período talvez mais traumático, se eu posso usar esta palavra. Claro, foi. Então, foi, maio, junho, julho, agosto do ano 44. Ah, é? Bem no final. Foram assassinados 4 meses. Mais ou menos, mais que 400 mil judeus húngaros. Misericórdia. Esta foto nos mostra a chegada de um transporte. Sim? Cada transporte, mais ou menos 3 mil pessoas aproximadamente. Se vê aqui em cima, à esquerda, a câmara de gás queimatório número 2, número 3 à direita, quarto e quinto mais afastado da nossa. Aqui? É a câmara de gás queimatório. Aqui? Aqui também. Sim. São 4 aí. 4, né? Mas outros 2 estão mais longe. Não sei. E aqui era a chegada dos judeus. Ainda não sabem o que sorte lhes espera. Não sabem nada disso. Ainda não sabem? Não, pensavam que, estavam contentes que a viagem já se acabou, nessas condições. Mas esta gente espera uma coisa chamada seleção. Seleção é isto. Preparação da seleção é esta coisa que se vê aqui. Amigos, então logo, após chegada, se separava crianças, jovens à esquerda, mulheres e homens. As crianças vão diretamente para a câmara de gás. As mulheres, os jovens, esperam a seleção, feita pelos médicos da SS. E aqui se vê esta médica, é o Dr. Josef Mengele, é este. Quem é ele? Josef Mengele, este, assim, o pior, o mais, digamos, cruel, que teve obsessão de gêmeos, atenção. Mas vocês sabem que este homem faleceu no Brasil.
ano 1979, sim. Foi escondido, Então, mas eu conheço pessoalmente um japonês, em São Paulo há uma forte colônia japonesa, sim? E um dia trabalhei aqui com um senhor que é japonês de São Paulo, que me falou uma coisa, que quando eu fui jovem, trabalhava numa empresa alemã perto de São Paulo, como contabilista, nos anos 60. E então, um dia chegou aí o hóspede, o amigo do dono da empresa, apresenta-se como Klaus, baixinho, moreno, água de colônia, boas maneiras, mas sempre estava sentado na sombra, num bar da empresa, um pouco escondido e um pouco assustado. Sempre tomava uma cerveja, um vodka. Mas também, logo, ele soube que este foi o Dr. Josef Wenger. Isto andavam atrás dele, porque isto aconteceu depois quando Adolf Eichmann foi raptado de Buenos Aires pelos agentes da Mossad. Olha, Se escapou das mãos da justiça humana, mas esperamos que a justiça, outra justiça mais importante, se pode, né? E agora estão aqui as crianças esperando pela seleção. inacreditável, inacreditável. As crianças. Aproximadamente 1.500.000 pessoas, crianças mortas, entre 6 milhões dos assassinatos. E as crianças e as mulheres grávidas, Também se mataram. deficientes, já iam direto para... A câmara de gás. Isto foi assassinato. E aqui nós temos uma foto terrível. Esta foto nos mostra a seleção. Então, a seleção, de facto, é um exame visual. Todos os deportados que chegam aqui passam na frente de um médico da SS, a todos ele examina rapidamente e o gesto da mão dele significa vida ou morte. Então, assim, neste caso, você vê uma pessoa bastante idosa, assim, uma pessoa com bengala na mão. Sim. Esta deve juntar-se com este que se vê em cima, que vão para a câmara de gás. Então, segundo as estatísticas de campo, 75% dos chegados e deportados câmara de gás, 25% a vida. Meu Deus. Vida. Quem teve possibilidade de salvar sua vida, pessoas jovens e de bom estado físico. Tá bem? Então, não merece pena, não vale a pena matar todos de uma vez. Se alguém estiver forte, devemos aproveitar para que trabalhe um pouco. Para salvar sua vida no dia de chegada é sentença da morte, mas após algum tempo. Aqui a vida de um homem não só pode salvar 6 meses de uma mulher 3. Das condições, alojamento, alimentação, tudo isso. Essa foto é muito marcante. Não tem como não olhar para ela e olhar para aquele homem de bengala. Para que lado ele vai? Para aquele que vai para a câmara de gás. Thomas, ele fala enfaticamente, porque ele sente tudo isso aqui. E ele nos diz aqui, ó. Aqui está escrito: Caminho da morte. Crianças no caminho da morte. Essas crianças aqui não sabem. Ainda não sabem. Mas o caminho delas é a câmara de gás. Thomas nos chama a atenção para uma fábrica da morte. O que é isso? É bom lembrar que os refugiados, não, os deportados, eram em trem de carga de cavalo. Aqui é um trem chegando e aqui é um trem vazio. E este aqui são as malas, os pertences dos que foram trazidos. Porque eles traziam tudo, porque a versão oficial é esta, que vamos a um sítio onde vamos continuar a vida como até agora. Um outro sítio. Vai ter vida boa, traziam dinheiro. Então, e dinheiro, e roupa, e todos os bens. Então, isto é o exemplo da pilhagem, um roubo melhor organizado durante toda a história moderna. E parece ser interrupto, né? Chega um... Sim, na outra, parece ser interrupto. Então, pensam que esta fábrica também funciona praticamente sem interrupção. É a SS esta, né? SS, sim. Aqui nós temos uma parede. Aqui um mapa da chamada Zona Econômica do Campo de Concentração Auschwitz-Birkenau, 40 km². Então, quando tudo isto começou a funcionar, dia 14 de junho do ano 40, e eles mesmos não sabiam como isso vai ser depois. Isto desenvolveu-se com o tempo. Entendi. A guerra começou em 39 e 40 já começaram a pensar. E toda esta história, venham cá.
começou aqui. Estamos aqui neste campo. Sim. Campo segundo foi construído e ainda por cima. Birkenau. Auschwitz-Birkenau. Lembrando que aqui, ele disse, não foi fabricado, já era um destacamento polaco, não é? Sim. Que foi aproveitado. Foi aproveitado. Quando chegou o primeiro transporte, ainda não se falava disto, também não disse. Agora nós vamos subir para o andar superior, onde nós teremos mais elementos sobre já como era a vida aqui. Austera. Você vê um lugar inóspito. Aqui nós estamos entrando numa maquete de como era a câmara de gás. Mais uma vez, a câmara de gás, ela foi inventada aqui. Os americanos, Americanos. estadunidenses. Mas aqui se usava... Não, aqui se usava câmara de gás. O ciclone, vou explicar o que se usava nas câmaras de gás logo. Que é impressionante, gente. Mas tudo isso foi escolhido por acaso. Hein? Mas uma coisa importante, amigos, esta foto que se vê aqui. Venham cá. Por favor. Você vê aqui, esta foto à direita é fragmento daqui, verdade? Né? Você vê aqui que se vê nesta foto, que está tirada muito rapidamente, ninguém pode se ver clandestinamente. Mulheres judias nuas, que correm a câmara de gás. Meu Deus, eu não... Foi tirada pelos membros do Sonderkommando, membros do movimento da resistência do campo. Então, o Sonderkommando é um grupo composto unicamente pelos judeus. É gente que trabalha na câmara de gás nos crematórios. Então, este trabalho macábrico, como rapar o cabelo, buscar os dentes de ouro nos cadáveres, é feito pelos judeus. Então, os próprios... Também, se podiam fazer isto, queriam também deixar para futuras gerações algum documento. Que nós contamos, e como esta foto, mas a foto está feita muito rapidamente, porque ninguém podia saber o que estava feito. Os próprios prisioneiros, eles faziam, depois da morte, eles que tiravam os dentes de ouro. Eles foram escolhidos especialmente para este trabalho. Quando foram escolhidos, não sabiam o que vão fazer depois, não sabiam. E, logicamente, que o primeiro contato com os corpos é só que uma coisa macábrica, não é? Mas uma coisa psicologicamente muito interessante, que esta gente, numa semana, já estava habituada a fazer este trabalho. Faziam este trabalho como qualquer outra coisa. E é interessante que eles não voltavam ao convívio dos outros para não contar o que acontecia. Isso foi, é verdade. Mas os Sonderkommandos, quantos são mais ou menos 800 pessoas em total. E agora vamos ver uma coisa, e muita gente sobreviveu por este trabalho, hein? Cuidado. Aqui chegamos na maquete. À esquerda, a fila das pessoas que já passou pela seleção. Então todos não sabem que estavam condenados, então todos um subterrâneo que está aqui aberto, não é? Assim, pessoas estão juntos, homens, mulheres, crianças. Esperam oficialmente por um duche de desinfectação. Por uma ducha, né? É verdade que cabiam quase 2.500 pessoas? Vamos saber, mais que 2.000 pessoas num espaço de 210 metros quadrados. Quantos metros? 210. Meu Deus, 2.500 pessoas. É uma coisa especial e tem sua explicação também. Vamos ver logo, mas isto quando vamos ver o Zyklon B, o material que foi usado nas câmaras de gás, porque tanta gente entrava na câmara de gás. A execução muito rapidamente, até meia hora. Mas a primeira experiência do Ciclo B foi aqui? Foi feita aqui por acaso. Hein? Tudo isto aconteceu no subterrâneo do Bloco 11, onde está a sede do Santo Kolbe, Maximilian Kolbe. Então, no Bloco 11. No Bloco 11, mas ainda isto foi antes disso. E na verdade diz que quase eles fizeram o primeiro teste, eles não sabiam... Não sabiam como que isso vai dar resultado. Mas já vamos ver como que isto... Eles vão mostrar. É impressionante. Um acaso que foi... Na câmara de gás não se usava gás, não foi gás. Não. Foi um inseticida. Que usava-se para... Normalmente nos sítios como estes, como quartéis, como cadeias, sempre há insectos, é lógico. Sim. Então é preciso lutar contra insectos. Aqui nós temos o crematório. Ali, ó. Após a execução, quando dos mortos, os corpos foram transportados para cima,
e depois examinava-se os corpos e queimava-se os corpos baixo vigia das SS. Thomas está nos mostrando algo que às vezes, uma questão técnica, os fornos não conseguiam queimar. E o que fazer? Veja a foto. Então, se queimava os corpos no arriba. Zyklon B. Então, um inseticida que se usa sempre nos quartéis militares, normalmente contra insectos, mas um dos oficiais da SS tinha ideia. Vamos ver como isto funciona com os homens. O primeiro ensaio foi feito no subterrâneo bloco 11, dia 5 de setembro do ano 41. 5 de setembro de 41? Sim, antes da solução final do problema judeu. Aí no subterrâneo, onde vamos depois, foram mortos com Zyklon B 250 doentes mentais poloneses e 600 prisioneiros de guerra soviéticos. Diz que estas são as latas do Zyklon B. Você vê aqui. Então, meus amigos, Zyklon B é uma coisa. Vemos este granulado azul. São pedras, é praticamente assim, nada mal. Mas na lata, quando está tudo está seguro. Quando a lata estiver aberta, em contato com ar, esta pedra se queima e sai um fumo que paralisava o sistema respiratório. Então, faltava só o contato com o ar. Sim. Nada mais. Então, mas a reação química é possível e pode matar quando a temperatura tem pelo menos 26 graus positivos. Então, tanta gente entrava a câmara de gás para conseguir temperatura mais alta. Quando a temperatura estiver mais alta, é mais eficaz, mais rapidamente funciona. Entendeu? Por isso, tanta gente para aumentar a temperatura. Como diz Thomas, onde desceu a humanidade? É uma frase que deveria ser lapidar para nós. Estamos saindo agora deste bloco. Você que está acompanhando o Padre Missão, eu digo, a providência divina é muito grande, que a autorização para filmar em Auschwitz já é um grande... uma coisa praticamente impossível para conseguir. E agora, o grupo, você vê que a grande maioria está indo para um outro lugar e o Thomas está nos oferecendo conhecer um bloco que ainda pouca gente visita, o bloco 27. E o Thomas está explicando que, na verdade, a exposição que nós acabamos de ver, ela foi feita em... Anos 60 do século passado. Do século... Nós somos do século passado. Mas ele diz que isso não está atingindo a pessoa. Não está, porque sabemos o que aconteceu aqui, este tipo de exposição, explicava tudo isto bem às gerações que conheciam a guerra. Então, é verdade. As pessoas que conheciam a guerra entendem muito bem a exposição que vimos. Agora estão pensando uma nova forma de explicar o que aconteceu aqui. Que será mais interativo. Mais interativo, mais audiovisual, mais importante. Agora, esta forma de exposição não explica bem o que passou aqui às novas gerações. Então, é preciso, de qualquer modo, talvez, tentar mudar o tipo de exposição. Agora, vamos ver o exemplo. O que vamos fazer em futuro? Como vamos mudar a exposição? Ok, vamos lá. Viramos aqui em direção ao bloco 27 e Tomás nos disse algo importante deste bloco, por favor. Muito importante, numa alerta, num dia, isto aconteceu no fim do mês de julho do ano 1941, na placa que se vê aí, estava aí encostado a parede Padre Kolbe. E ele tomou decisão aí, quando estava, de oferecer sua vida, então havia outra pessoa. Então o seu martírio, o sacrifício começou aqui. Então vem, Coroinha, vamos mostrar aqui, ó. Mas nós estamos aqui no bloco 17 e aqui um pequeno registro nesta placa onde São Maximiliano Kolbe se ofereceu aqui para morrer no lugar de Francisco, não é? Gajowniczek, do Francisco Gajowniczek.
Assim chamava homem, cuja vida foi salva graças ao sacrifício do Maximiliano Maria Kolbe. É bom frisar que ele estava nesse bloco, é isso? Não, estava aqui encostado, não estava. Sim, porque um fugiu e foi decidido que 10 seriam castigados. Toca o sino e eles passam uma noite no frio, não é isso? Fome e frio. Mas o padre Kolbe foi condenado à morte de fome. Foi condenado à morte de fome, então. Não, para a escolha. Eles passam, porque era assim, eles passavam a noite inteira aqui no frio, se estivesse chovendo, até decidir o que vai fazer como punição. Exatamente. Assim. E aí foi quando o soldado passou e escolheu Francisco. E aí Teve muita coragem, hein? É preciso ter muita coragem, um homem muito corajoso dizer uma coisa como esta. É preciso ter muita coragem. Agora não percebemos isto. Tenho família para cuidar. E eu lhe disse que eu não tenho ninguém neste mundo. O Kolbe disse assim, este homem ganhou 27, teve família, para ele deve cuidar dela, então eu posso oferecer minha vida em troca da vida desta pessoa. E impressionante porque você tem que pensar que é uma vida no meio de muitos que morreram. Entenda bem. Maximiliano entende, se eu salvar uma vida, eu estou sendo a exemplo de Jesus Cristo. Chegamos ao bloco 27. E aqui vamos fazer uma experiência diferente. Uma experiência diferente, vamos ver qual é o novo tipo de exposição. Então, isto que vamos ver aqui é o exemplo de como vamos mudar a exposição no futuro. Então vamos lá. Já temos um áudio. Oração, a música típica judia. Oração. Creio em Deus, estas coisas. Vamos ver aqui a vida dos judeus na Europa antes da Segunda Guerra Mundial, depois preparação do Holocausto na Alemanha e, afinal, Holocausto. Misericórdia. Acredite, Deus, oração. Acredite na oração. Parece uma coisa estranha. Nós estamos entrando numa experiência sensorial. É uma proposta interessante. Esta é a vida deles. As imagens que você está vendo são de familiares, famílias. Eles estão mostrando os judeus como eles viviam e de uma forma muito harmoniosa. Ninguém deles pensava o que vai acontecer depois. Nem foi previsto, não pensava neles. É uma coisa praticamente impossível. Praticamente foi impossível. Thomas nos chama a atenção, esse aqui é o mapa da Europa, com o número de judeus e, atenção, por que o campo de extermínio aqui? Veja um detalhe, na Polônia... 3.250.000 cidadãos nesses foram da origem judia. 10%. E desde o século XIV, né? Sim, desde o século XIV eles estão aqui sem estar perseguidos, foi um refúgio. Nos outros, bem menos. Daí uma das explicações do centro de extermínio e porque o primeiro país a ser invadido por Adolf Hitler foi a Polônia. A Polônia é uma coisa... É interessante. Interessante também, mas fomos atingidos porque Hitler quis conquistar, como pacificamente a Checoslováquia e a Áustria, também uma parte da Polônia, Gdańsk Norte. E nós não estamos de acordo. Aí começou a guerra. Chegamos aqui e aqui existe uma também proposta muito clara. É muito clara. Isto embaixo vemos a vida dos judeus e aqui se vê a preparação do Holocausto na Alemanha. São discursos dos chefes do Estado alemão, do Partido Nazista, que nos estão falando dos judeus. Atenção. É uma coisa, vamos ver agora as fotos, uma coisa, vamos coisas filmadas, atenção. Olha. Isso na Alemanha? Isto na Alemanha, sim. Nos anos 30.
Que o que está, Julius Streicher, Julius é uma pessoa muito má. É um bandido, não vale a pena falar dele. Esta é a voz de Hitler. Voz de Hitler, escutemos. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, O que ele diz? die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Então, vamos acabar com bolchevismo e judaísmo e raça judaica na Europa. Está prometido. No discurso oficial no parlamento alemão Reichstag antes do começo da guerra. Preparação do Holocausto. Já foi decidido. Me perdoe uma... Isto não é uma guerra mundial. É uma grande guerra racial. Deixamos agora aquela sala. Vamos ver uma coisa, deixamos esta, agora vamos ver. Está tudo preparado, está tudo feito, agora o começo do Holocausto. O começo do Holocausto. Chegamos aqui. Número de judeus que viviam na Europa antes da guerra. Certo. A geografia do Holocausto. Geografia, desculpe. Certo, sim. Esta palavra. Você vê os campos de extermínio localizados unicamente aqui na Polônia. Olha ali. Meu Deus. É subhumano. Questão racial. É por causa da raça. Também questões econômicas estavam, mas aqui na Polônia viviam unicamente os judeus pobres, outra coisa. Depois de alguns labirintos, nós... Chegamos a uma sala também muito importante e impressionante. Se vê aqui nas paredes, praticamente na mesma altura, as fotocópias ou réplicas dos desenhos que desenhavam as crianças nos campos de concentração. Uma coisa muito simbólica. Hein? Então, Verdade. Visto pelos olhos das crianças detidas, sim? Crianças que esperavam pela morte. Misericórdia, Deus. Está bem? E eles sempre lembravam só desta coisa. Assim? São algumas coisas tão impressionantes, fuzilamento. Assim, transportes. Eles retratam o que eles estão vivendo. Olha aqui. Uma criança desenhando o lugar da seleção. Olha aqui, ó. Vem, Corinha. Ele está chamando a atenção lá. Mas olha aqui, ó. Levando uma pessoa doente, mas o que é pior chegando aqui? Uma criança que foi testemunha de uma execução pública, um enforcamento. E veja que está no nível que as crianças desenhavam. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Alguém fez anos. Que coisa linda. Olha, alguém que estava para morrer e deixou os desejos do coração. Que lindo. Aqui também mais um coraçãozinho. Nossa, é muito forte, muito forte. Estamos chegando ao final, mas ainda nos reserva algo surpreendente. Tomás nos chama a atenção, um livro dos mortos, dos assassinados. 16 mil páginas e 4 milhões de nomes e sobrenomes em ordem alfabética. Judeus assassinados em todos os campos de concentração do extermínio nos guetos. Primeiras páginas são brancas. Em nome dos desconhecidos, não conseguimos conhecer nomes de todos. Mas logo depois, estas páginas brancas nos simbolizam mais ou menos 2 milhões de desconhecidos. Outras páginas, já com nomes, são em ordem alfabética. Tomás estava contando que uma judia do Chile, de Costa Rica, Costa Rica, chegou cá e encontrou aqui, ano passado, o nome de seu avô, que foi assassinado aqui neste sítio. Mas após umas horas de busca, porque acontece muitas vezes, nomes e sobrenomes são iguais. E é claro que aqui nos cabe pedir Deus, Pai de todos,
cuidai e zelai para que a humanidade nunca mais repita essa atrocidade. E por aqueles que morreram, vamos pedir, Senhor, que no céu, no paraíso, possam estar vivendo a paz que aqui não sentiram. O amor que aqui lhes foi negado. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Jesus das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, a eternidade. Amém. Vamos fazer uma primeira caminhada em silêncio e nesse espírito rezar. E eu diria rezar para quê? Por aqueles que morreram, porque isso aqui é um cemitério. É um cemitério sem corpos, porque foram incinerados. Pedir para aqueles que morreram. Pedir paz no mundo, para que jamais a humanidade volte a fazer tamanha atrocidade. Pedir pela paz no mundo, pedir pela paz no Brasil. E sabemos que a paz ela só pode vir de um lugar, de Deus. E quanto mais a humanidade se afastar de Deus, mais propenso à crueldade, à ganância, ao racismo, ao preconceito, a uma guerra que matou milhões. Vamos caminhar até quando Ele nos permite lugar para fazer oração. Em silêncio, por favor. São Maximiliano Kolbe, muita gente podia se perguntar, o que foi dar vida no meio de tantos que morreram? Foi alguém que entendeu que salvando ao menos um, ele estava salvando a família. Ele estava salvando, não importa a quantidade, o bem que ele estava fazendo. Eu acho que isso para nós serve como uma grande lição. Não é a quantidade. O bem que fazemos a uma pessoa é o suficiente. Vamos rezar pela paz no mundo. E vamos rezar pela paz no Brasil. Vamos pedir que Deus não deixe de tentar conduzir o seu povo. Você sabe que Bento XVI é um dos homens, Papa Bento XVI, mais cultos do nosso século. Eu diria do século XIX e do século XX. E ele veio aqui. E ele parou e disse o que muita gente, ainda nós não fomos nas câmeras de gás. E ele perguntou, meu Deus, onde estava? Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Essa frase foi muito mal compreendida. Muita gente, será que Deus dormiu? Não. O Papa está dizendo, onde estava Deus? No coração, na humanidade. Onde estava o homem em relação a Deus? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, perdão e misericórdia.